Bom dia, meus queridos, a graça e a paz. Estive aqui, creio que ano passado, era só ainda aqui na live, não pude estar com os irmãos presencialmente, mas Deus aprove ele e a gente está aqui com vocês novamente. O que eu sempre falo para as meninas, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, qual que vocês querem primeiro? Geralmente a gente fala, eu quero a ruim primeiro, né? Para depois se alegrar. Eu vou estar trazendo aqui alguns dados do que tem acontecido na Europa, mas também o que tem acontecido no Brasil. Bem pouquinho, tá bom, do que tem acontecido no Brasil, que não é essa a minha finalidade hoje. Outro momento a gente pode ter essa oportunidade. Mas antes de mais nada, eu quero ler com os irmãos Deuteronômio capítulo 8, dos versículos 11 até o 14. Não vou ler o capítulo todo, é uma passagem, creio eu, bem conhecida, mas não vou me delongar muito lendo todo o texto. Só este mesmo, porque é o que a gente quer abordar hoje. Bem, Deuteronômio capítulo 8, versículos de 11 a 14, diz assim: Não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a sua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o seu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Essa é a realidade de uma Europa pós-cristã. Pode colocar, já colocou, né? Pode colocar, por favor? E eu vou te falando aí, você vai passando para mim, por favor, tá bom? Tem uma numeração aí do seu lado direito. Tá bom? Bem, essa é uma realidade da Europa. Quem poderia imaginar? A gente vai ter muita no decorrer da nossa palestra aqui, a gente vai ter oportunidade de ver isso na prática, como que aconteceu o avanço do evangelho nessa parte do mundo. Quem poderia imaginar? A reforma que protestante teve uma relevância muito importante para todos nós, não só e a confissão de fé na nossa crença, naquilo que nós cremos no cristianismo, mas ela transformou toda uma humanidade. Por exemplo, você vai ter Irlanda, Escócia, onde eram povos bárbaros, né? Você vê aqueles filmes, aqueles povos bárbaros, era aquilo mesmo. E vocês acham assim que as mulheres ficavam para trás? Não, as mulheres ficavam na retaguarda, empurrando os bárbaros para eles não voltarem, porque alguns queriam voltar. E as mulheres lá, vai, morre aí, meu filho. Que eu tenho que procriar, tenho que ter filhos. E eles empurravam os homens e não deixavam que eles retrocedessem. Eram os povos bárbaros. Aí vem o evangelho e transforma toda uma geração. Hoje você vê a Irlanda, você vê a Escócia, né, ainda tem as gangues ali, na Escócia principalmente, né, que ainda usam machados e coisa e tal, mas são os anarquistas, né? Mas a verdade é que o cristianismo transformou uma Europa que hoje nós vemos, né? E aí pode passar, por favor, para o segundo slide? O evangelho do início. Como que era o evangelho do início? Estou falando da época da reforma protestante. Não vou nem ir antes, não, tá bom? Da igreja primitiva, não. Vamos só da reforma, que é o que é mais tangível para nós. Bem, era uma igreja pujante, uma igreja que saía. O significado de igreja nada mais é do que chamados de dentro para fora, chamados para fora. E o que nós temos feito hoje como igreja? Cada vez mais para dentro. É olhando para dentro, é uma igreja confortável, é uma igreja maior, é uma igreja com melhor qualidade de som, com equipe de som muito boa. Você tem hoje na Europa igrejas que têm grupos de louvores, que as pessoas que estão aqui na frente, né, eu vi as duas irmãs que serviram ao Senhor, com o coração e a alma naquilo que estão fazendo, porque elas sabem o que estão fazendo para o Senhor. Lá, eles simplesmente são profissionais. Eles saem daqui e vão para fora fumar, vão beber, vai ter relacionamentos ilícitos, como se nada tivesse acontecido. Uma vez nós estávamos em Londres, em 2004, nós fomos na igreja Vineyard, lá na época, né? E aí tinha um brasileiro lá que tocava no louvor. Ele falou, uma das coisas que eu mais gosto da Europa é essa liberdade. Eu saio daqui, eu vou fumar meu cigarro, ninguém fala nada. Ou seja, essa é a Europa que existe hoje, né? Mas
A igreja antigamente não, era uma igreja pujante, uma igreja que era atuante, uma igreja que se envolvia nos trabalhos, as pessoas, os jovens, todo mundo se envolvendo na evangelização. Era uma igreja evangelística, né? Uma igreja que não é evangélica, que não evangeliza, ela deixa de ser evangélica. Porque esse é o cerne da igreja evangélica. Jesus, antes de ser assunto aos céus, né, geralmente, como você quer deixar uma coisa bem frisada para alguém, o que você faz? Você deixa por último. Porque você falar no começo, que a sua palavra é muito longa, como de Paulo, né? Que o irmãozinho até caiu lá de cima lá e teve que orar para que ele voltasse à vida. Né? Então aí a pessoa esquece, mas o que é? Se você quer que alguém frise alguma coisa, marque alguma coisa, fique marcado no coração, você deixa por último. Foi isso que Jesus fez antes de ser assunto aos céus, Mateus ali 28, né, versículos de 18 a 20, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todos os meus mandamentos. Né? Ou seja, esse é o mandato de Deus para a igreja. E esse mesmo mandato está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. É o mesmo mandato cultural, só que agora ele tomou uma outra forma. Né? É o mandato da nova aliança que Deus tem com a sua igreja. Então a igreja ela foi chamada para sair, para fazer discípulo de todas as nações. Semana retrasada nós tivemos um curso de evangelismo lá em Riacho Fundo, foi maravilhoso ver os jovens ali, pessoas mais de idade, pessoas mais maduras, vindo na frente e contando os testemunhos do que Deus fez. Teve uma adolescente que veio, ela falou que ela evangelizou 2 meninas, uma com 16 anos, com um bebê, com o braço todo cortado, porque já tentou suicídio várias vezes, e aquela mulher ali chorando diante dela, se converte, e ela começou a chorar ao contar o que Deus tinha feito. Isso é o que Deus faz, quando a igreja sai. Um senhor que morava do lado da igreja do Riacho Fundo, me chamou, falou, vem falar comigo. Eu não precisei. Ele falou, vem falar comigo, eu fiquei mais ou menos meia hora, eu e os alunos, né? Falando meia hora para ele, ele falou, eu quero ir na igreja. Né? Então, ou seja, essa era uma igreja missional, uma igreja que enviava missionários, não preciso nem discutir sobre isso. Nós somos frutos do trabalho da igreja escocesa, com John Knox. Né? Era uma igreja generosa, que investia em missões, que investia no trabalho, na obra. O dinheiro não era para acumular, não era para construir grandes templos, mas era para investir na missão de Deus. Era uma igreja sólida na palavra. Era uma igreja que tinha um padrão familiar elevadíssimo. Para vocês terem uma ideia, os presbíteros, eles iam de casa em casa, certificando que os pais estavam ensinando seus filhos. Porque é responsabilidade dos pais educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. A igreja só faz dar aos membros as ferramentas para que a gente possa sair e fazer discípulos, discipular, evangelizar. Mas é a família, e eu quero enfatizar isso, eu tenho enfatizado isso nas igrejas. O evangelho, ele começa na família. É nossa responsabilidade educar os nossos filhos. Eu vi aqui uma cena tão bonita aqui, não vou falar para não envergonhar a adolescência, a pré-adolescência, como é que é, né? A irmã vindo abraçando o irmão, que bonito, né? Coisa bonita. Por quê? Porque tem uma boa educação em casa. Porque aprende a amar o irmão, aprende a amar o próximo. Né? Pode passar o próximo, por favor? E agora eu quero que vocês acompanhem comigo. Olha só o avanço desde 1517 até 2016, que é o que eu tenho os dados aí, né? Pode passar, por favor. Não, passou muito. O outro. Não, o 3. Isso. Não está passando para trás? Ah, não vai passar. Não vai passar. Porque a gente transformou em PDF. Então, mas é dentro dele, aí tem ele tem a gente transformou em PDF aí na hora. Enfim, aí vai mostrando, né, como que o evangelho ele foi se expandindo aí da Alemanha lá, né, com Martinho Lutero, e ele foi se expandindo até você chegar essa última fase. Eu queria que vocês vissem, para vocês verem como que ele foi se expandindo, o evangelho foi crescendo, foi se multiplicando. Ali agora você ali o de azul são os evangélicos, né, os protestantes, o marrom escuro ali é o catolicismo, amarelo é o ortodoxismo, né? E são essas aí mesmo, né? Qual que tem a outra ali? Hã? Não. O branco é onde não tinha a presença do evangelho,
nem do cristianismo, nem do catolicismo, não tinha nada ali. Eram povos realmente totalmente pagãos. Mas vocês vejam que em 500 anos, olha o tanto que nós fizemos. Saímos de um pequeno local ali, uma coisa bem localizada, para mundial. Então era uma igreja que entendia a sua missão. Pode passar a próxima, por favor? Agora, como que é o evangelho numa nação ou num continente pós-cristão? O problema hoje não é que nós não temos igrejas. Nós temos igrejas, muitas igrejas na Europa hoje, muitas. A maioria estão fechadas, eu vou mostrar para vocês um pouco mais. Não é problema de cristianismo. O problema hoje é que nós estamos nos descristianizando. Ok? É uma mentira, é uma falácia quem diz que o europeu não é espiritual. O europeu é espiritual. Tanto é que as religiões que mais crescem ali são regiões afro-africanas e islamismo. Agora, o islamismo ele cresce por número de adeptos? Muito pouco. Muito pouco. Como que os islâmicos crescem, gente? Procriando, tendo filho um atrás do outro. Alguém me disse assim, eu fui lá na M-Norte semana passada, falei, nossa, pastor, a prole está crescendo, hein? Eu falei, meu irmão, não é nada comparado com a igreja que a gente vai lá na Inglaterra. É uma igrejinha bem pequenininha, né? À noite eu vou falar um pouco, eu vou passar também alguma coisa. Mas é uma igreja que o pastor tem 7 filhos, o presbítero lá tem 8 filhos, a família de Romênio tem 9 filhos. Ou seja, a minha é fechia, né? Então eles entenderam o quê? Que aquele mandato lá de Gênesis 1, 28, eles levaram a sério mesmo, crescei-vos e multiplicai-vos. Pensaram que é só para eles, né? Por quê? Porque se eles não fizerem assim, a igreja não vai crescer. Eu olho para aqui, olha, muitos jovens, isso é bonito demais. Você vai para a 4ª igreja, você já não tem essa presença tantos jovens assim. Os jovens, ele é o futuro da igreja? Não, ele é o presente também. Por isso que a gente vê aqui, os jovens aqui, eu amo ver, meu coração se enche de alegria ao ver jovens se envolvendo. Por quê? Porque a liderança entende que se os jovens não fizerem a parte deles, a igreja vai morrer. Essa igreja que nós estamos indo lá na Inglaterra, ela começou porque o presbítero que começou essa igreja, ele e a sua esposa, era de uma igreja lá, e essa igreja simplesmente morreu. O pastor estava velhinho já e falou, olha, eu não tenho mais o que fazer. Por favor, vão vocês e façam alguma coisa. Aí encontraram um missionário americano lá, um pastor americano doido também, igual eu, que estava querendo ir para a Romênia, da onde eu vi. E aí eles desafiaram ele, você não quer ficar aqui com a gente? A gente precisa começar alguma coisa, a igreja morreu, só tem eu e minha esposa. Aí eles foram orar, Deus deu paz no coração deles, tem mais de 3 anos que eles estão lá, tem uma igreja de 95 membros. Tudo como? Com muito suor, com muito trabalho. Eles começaram a se reunir em um centro de convenções lá, um centro de atividades da comunidade. Por 10 anos não tinha nenhuma igreja, não tem condições de pagar por um templo. E olha a estrutura que nós temos. Como diz, né, alguns políticos aí, o pouco que eles têm e o muito que eles fazem. E o muito que a gente tem e o pouco que a gente faz. E aí eles viram essa igreja lá no centro da cidade, uma igreja que pertence à igreja anglicana. Todos aqui conhecem a igreja anglicana, né? A igreja estatal, morreu, 60 anos a igreja lá, sem nenhuma funcionalidade. Eles pediram à igreja, eles falaram assim, olha, alguém já veio antes de vocês. Aí esse cara assim, dos planos de Deus, né? Só ele sabe. Depois de 5 minutos ligaram para ele e falaram assim, a igreja é de vocês por 150 anos, não precisa pagar aluguel. Porque se não der para a gente, vai dar para os muçulmanos, não é porque eles são bonzinhos, não. É que se não der para a gente, vai ter que dar para os muçulmanos. Porque os muçulmanos, chegou o tempo de oração deles, aonde eles estiverem, eles vão orar. Atrapalha o trânsito, atrapalha tudo. Então, o que vai fazer com essas igrejas vazias? Dá para os muçulmanos. Então, melhor que dê para a gente. Aí o romeno que trabalha lá, ele restaurou a igreja ficou linda. O Estado ficou feliz, porque eles estão conservando o templo. E agora a igreja cabe 1.300 membros, só tem 95. Né? Então, ou seja, tem muito o que fazer. Não mais existe evangelismo nessa igreja pós-cristã, né? Por quê? Por causa do politicamente correto, porque o europeu pensa assim, por que eu vou... Primeiro, eles são honestos, né? Por que eu vou pregar de algo que eu mesmo não creio? 46% dos cristãos na Inglaterra
não acredito na ressurreição ou na literalidade das Escrituras. Para que eu vou pregar de algo que eu não creio? É isso que acontece no Brasil, é o inverso. Nós pregamos sobre algo que parece que a gente não crê. A gente fala de algo como se fosse mentira. Nós não vivemos o Evangelho como ele deveria ser vivido, mas nós estamos prontos a ir lá e criticar e meter o dedo na cara do próximo. Eu tenho batido na tecla nos nossos cursos de evangelismo, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, ali vai dar uma lista daqueles que não irão para o céu. E lá estão os ladrões, estão os maldizentes, estão os adúlteros, mas nós sempre estamos prontos a meter o dedo naqueles, os homossexuais, os afeminados, mas eles também estão na lista, todos estamos na lista. Se não for a graça salvadora de Jesus Cristo em nossas vidas, nenhum de nós vamos escapar à ira de Deus. Um pecado que Deus abomina, qual é? Aquele que causa dissensão entre os irmãos. E o que mais faz na igreja é isto. Então a Europa hoje, eles são assim, eles não vão pregar de algo que eu não acredito. Se tornou uma igreja liberal e agnóstica. O agnosticismo, você fica ali em cima do muro. Eu creio, não tem como provar, tem que fazer o quê, né? Ou seja, alguém que pode provar que Deus não existe. Deus se pode provar no laboratório? Claro que não. Deus, ele supera tudo isso. Tem muitas outras coisas que nós não sabemos ainda respostas, mas elas existem. Né? Eu posso dizer que eu não acredito na lei da gravidade, mas se eu me jogar de um prédio sem um paraquedas, eu vou me esborrachar lá embaixo. Independente daquilo que eu creio, existe uma outra realidade. E essa realidade é a realidade de Deus. O padrão familiar, então, se tornou elástico. Relativismo tomou conta das igrejas. 2004, quando nós fomos em Londres, ficamos ali 3 meses esperando a equipe nossa, para a gente ir para o Nepal. E aí, uma família lá de ingleses nos convidou para ir na casa deles assistir um filme. Assistir um filme como família, né? Que coisa legal. Aí fomos eu e minha esposa, na época não tínhamos filhos, né? E aí fomos nós lá, estava o pai, as 2 filhas, uma amiga deles e a gente. De repente colocaram um filme lá, até com o Rodrigo Santoro, que é um filme de Natal. Gente, de repente começou uma cena de sexo explícito. Eu não sabia onde colocar a cara. E eu comecei, olha amor, que interessante esse livro, olha esse vídeo, não sei o quê. Eu não fiquei vermelho, não sei porquê, viu? Sem risadinha, gente, por favor. Mas ficou lustroso, né? Eu não sabia onde colocar a cara. Mas eram cristãos que iam na igreja, que a gente estava indo lá. Então o relativismo tomou conta dos irmãos ali. Pode passar o próximo, 5º. E também não vai mostrar, muito provavelmente não vai mostrar, né? Não vai mostrar. Poxa. Não pensamos nisso, hein? Não contava com as nossas turmas. Os irmãos, me desculpa aí, olha, mas enfim, eu vou tentar decifrar para vocês aqui. Ali, começam os países que mais fecham igrejas, tá bom? Primeiro ali vem a Nigéria, depois da Nigéria, qual que é ali, gente? Brasil, estamos lá embaixo ainda, né? Aí vai Itália, Estados Unidos, Reino Unido, que é onde a gente está indo agora, Alemanha, França, Holanda e China. Né? Uma pena que não dá para ver o gráfico ali, porque é muito grande o número de igrejas que são fechadas na Alemanha. Aí, o próximo slide, por favor, acho que a gente vai poder ter uma ideia melhor. Olha, na Holanda, 700 igrejas protestantes fechadas. 700 igrejas, irmãos. Sabe o que é isso? Uma vez, quando nós estávamos no Nepal ainda, a gente pensa, né, que a gente vai para o Nepal evangelizar nepaleses. Aí aparece uma belga. Essa mulher vem para servir uma organização, não é cristã, não é convertida, ela vem ali, nós pregamos o evangelho para ela vem para a nossa casa, porque ela não tinha onde ficar, ou era ficar lá em casa, ou ficar junto com as baratas lá, é claro que ela resolveu ficar lá em casa, e ela se converte no sofá de casa, essa mulher começa a chorar, uma psicóloga, né, irmão? Começa a chorar, e ela falava assim, que às vezes dá vontade de pegar uma faca e cortar o estômago dela, porque ela se sentia gorda. Né? Mas ela era magra que se soprasse e voava, né? Então ela tinha problemas mesmo, né? Psíquicos. E aí ela se converte, ela começa a fazer perguntas sobre o evangelho e tal, só que depois que ela se converteu, ela falou assim, mas agora eu vou voltar para a Europa. E lá a minha família não é cristã. Os meus amigos não são cristãos.
Eu não tenho, o meu ciclo de amizade, ninguém é cristão. A igreja mais próxima da minha casa é uma igreja católica, a 45 quilômetros, e lá quem tem mais paga na frente, quem tem menos senta atrás. A 45 quilômetros. E uma coisa que eu lembro que a gente falou com ela, falou, Yoka, Deus é com você. O Deus Emanuel é com você. Ele estará com você, você não estará sozinha. Ela volta para a Bélgica, ela consegue achar uma igreja de missionários americanos ali perto da casa dela. Ela um dia fazendo essas caminhadas aí, povo que gosta de ficar caminhando no meio do mato, sabe? E aí ela chegou lá e de repente encontrou um rapaz lá. E aí os coraçõezinhos subiram, rolou aquele clima e tal. E aí ela falou assim, mas eu tenho que te contar uma coisa, eu sou cristã. Aí ele vira para ela e falou assim, eu também. Meus pais são missionários na África. E qual que é o nome do rapaz? Emanuel. Oh. Se casam, aí um dia eu recebo um formulário dela. Ela falando assim, pastor, você pode preencher meu formulário para missionário? Eu vou servir ao Senhor lá na África com os meus sogros. Esse é o evangelho, meus irmãos. Esse é o evangelho que transforma. Mas essa é a realidade da Europa. Olha na Alemanha, 512 igrejas fechadas em uma década. Uma década somente. Eu estou falando só das igrejas que foram fechadas, fora aquelas igrejas que têm um pouquinho de pessoas, né? Hernando Dias Lopes tem aí um vídeo que está circulando aí no Petag, é tudo que eu estou dizendo aqui, né? Só que é o Hernando Dias Lopes, né? Tem mais cacete. E aí tudo que, por quê? Porque ele foi lá e viu. Um dos nossos projetos é fazer esse intercâmbio, levar pessoas aqui do Brasil para eles verem a realidade. Porque uma coisa eu vi aqui falar, outra coisa é você ir lá e ver. Na Escócia, por exemplo, onde está enterrado o John Knox, é um estacionamento. Aquele rapaz que faz lá, o Ricardo, se eu não me engano, que faz lá o programa do lado da PECOM, ele foi lá, perguntou onde está o túmulo do John Knox. Aí estava esperando, né, um túmulo bonitinho, um jazido legal. Aí o cara falou, está ali onde está esse carro estacionado, ali é de baixo, ali é o túmulo dele. Essa é a reverência que eles têm, esse é o respeito que eles têm por alguém tão importante para o protestantismo, né? Na Dinamarca, mais ou menos aí 200 igrejas foram inutilizadas. No Reino Unido, fecha a cada ano de 20 a 25 igrejas, a cada ano. O que então que vai acontecer com essas igrejas que são fechadas? O próximo aí, o 7. Uso alternativo adequado, né? Bares, cassino, rampas de skate, boates, etc. Preservação, ou seja, vira-se atração turística, você paga lá, você, na verdade, não cobram, né? Eles deixam uma caixinha lá e você coloca lá umas moedinhas para pelo menos pagar as contas da igreja. Porque gente para dar dízimo, para dar oferta, não tem mais, né? E o Estado também não quer investir, porque a maioria deles são seculares, são ateus. Assim, por que eu vou dar o meu salário, as minhas taxas para manter igrejas? Eu nem acredito nisso. Então, eles sobrevivem de doações, né? Na Alemanha, na Suíça também, lá tem a caixinha, você coloca lá, moedinha, eles fazem assim, você sobe lá nas torres para você ver a cidade. Isso é atração turística. Mas ali não tem mais cultos. Ou demolição, né? A próxima aí. Olha aí, no 8. De igreja passa a ser bares. Aí, para você ver. Primeiro aí, da esquerda para a direita. Rampa de skate. Né? O terceiro aí, boate. Olha a igreja, está cheia, né? Cheia de pecadores pecando. Aqui é cheio de pecadores escolhendo não pecar, né? Essa é a diferença. O próximo, por favor. E virou escola de artes e ciências. Olha lá. De igreja virou museu. E de igreja para mesquitas. A imigração, então, da Europa, foi responsável pelo salto do número de muçulmanos de 4,1 para, em 1990, né, foi para 8%. Desculpa, em 2013, na verdade, está errado aí. Em 2013 foi para 8%, segundo o Pew Research. Agora, a parte aí que eu quero falar com os irmãos, slide 10, perseguição na Europa pós-cristã. A gente pensa assim, né? Eu estou vendo novamente esse movimento, falar de igrejas perseguidas, que a gente tem que orar pelas igrejas perseguidas, aí só fala de África, Oriente Médio, Norte da África. O que é uma igreja perseguida? É só quando pessoas são decapitadas? É só quando pessoas são aprisionadas ou quando pessoas são caladas?
Isso não é perseguição? Ou vocês acham que a perseguição ela começa de um dia para o outro, começa a se decapitar todo mundo, começa a pôr todo mundo na prisão? Não, começa calando os irmãos, começa calando as igrejas. Vocês têm acompanhado, talvez o pastor Adriano tenha visto lá no Canadá, entrou a polícia na igreja e tirou todo mundo. Tirou todo mundo para fora, o pastor foi preso lá, teve que responder porque ele estava fazendo cultos. Muitos templos vazios têm sido destruídos, vandalizados e queimados por toda a Europa. Né? Se tem um templo vazio lá, estão tocando fogo. O 11. Esse aí é o reverendo Bernard Randall, 48 anos, da Inglaterra. Né? A escola coloca esse capelão, né, que ele era capelão de uma escola, na lista de unidade antiterroristas, após dizer aos alunos que eles podiam discordar do ensino LGBT. Ele foi colocado na lista de terroristas. Talvez vocês não tenham nem ideia do que significa isso. Significa que, para ele sair do país dele, ele vai ter dificuldade. Se ele sair para entrar, vai ter dificuldade. Gente, vocês conseguem entender a dimensão disso? Você ser colocado na lista de terrorista porque você diz que alguém pode discordar do outro. Na Europa hoje se vive o quê? O relativismo. A sua verdade não é a minha verdade. Você tem uma verdade e eu tenho outra verdade. Mas quando você vem com a verdade de Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a luz, não, a sua verdade não é aceita. Você vai para a lista de terroristas. Simples assim. Simples assim. O próximo aí. Dr. David McCareth, 56 anos, médico, 30 anos de serviço. Ele perde o seu emprego porque ele simplesmente se recusou a chamar um homem de mulher. E o cara queria ser chamado de mulher. Ele se recusou, ele perdeu o seu emprego. Aí, próximo aí. Paiva Hassanen, da Finlândia, um ex-ministro do parlamento finlandês, está enfrentando a justiça. Pode ser até presa a qualquer momento, se os advogados não conseguirem fazer um bom trabalho, simplesmente porque ela postou no Twitter da igreja que ela vai, porque ele estava apoiando o movimento LGBT, e ela colocou lá Romanos capítulo 1, versículos ali 24 a 27. E ela está sendo processada e vai ser presa se nada for feito. Simplesmente porque ela postou uma coisa no Twitter da igreja, não é o Twitter de pessoas dessas comunidades, não. No Twitter da igreja. E ela está sendo processada. O próximo. Dr. Richard Stott, Inglaterra. Também não foi preso, mas ele sofreu uma sanção de 5 anos pela Organização de Saúde da Inglaterra. Por quê? Porque ele estava orando ali com um doente em uma fase terminal, muito provavelmente uma oração para que Deus pudesse salvar aquele jovem, e a sua mãe viu aquilo e o denunciou. E ele ficou 5 anos numa watchdog, como é que chama isso? Watchdog list, na lista vermelha? Lista negra. Esse negócio aí não pode hoje em dia, né? Pode? Lista negra? Lista preto e branco, né? Na lista negra, por 5 anos, ou seja, qualquer movimento errado que ele fizesse, ele perderia o emprego dele. E eu estou falando, gente, isso é da Europa, não é Oriente Médio. O próximo, por favor. 2/3 dos jovens no Reino Unido não oram. Sabe o que é isso? Todos os dias lá em casa nós temos um momento nosso de devocional, como família, as meninas, cada uma delas, elas têm a listinha dela lá, né, de leitura bíblica, eu e minha esposa já saímos para caminhar, 6 horas, ela já chega em casa, elas já estão lá com o texto dela, lendo o devocional pessoal delas, depois a gente chega em casa, tomamos café e vamos fazer uma devocional como família. E ali a gente tem um tempo também de aprender a palavra de Deus, orar pelos enfermos, orar para aqueles que precisam de oração, mas 2/3 dos jovens ingleses não oram. Aí a segunda foto aí é na Holanda, se eu não me engano, salvo engano, aí, minha memória é fraca. É um pai que o filho queria se vestir de mulher, e ele, para simpatizar com a situação do filho, ele também se vestiu de saia e saíram andando pela cidade descalços, os dois, né? 59% nunca foram a um culto religioso. Eu estou falando dos jovens ingleses, tá bom? 70% dos jovens britânicos não têm religião. Ou seja, não tem nenhuma religião.
Essa foto aí não é dos ingleses, é também na Holanda. Os alunos de uma escola foram fazer um tour numa mesquita, e aí eles foram aprender como que se faz os rituais islâmicos. Mas você não tem o mesmo empenho para as igrejas evangélicas, para as igrejas cristãs. Então, o padrão familiar se tornou elástico, né? O próximo também não tem, não vai ter. Eu queria muito que vocês vissem essa aí, porque essa aqui já começa a notícia não muito boa para a gente, né? Mas aí vai dizer que nós tivemos uma redução das nossas igrejas de menos 20%. Eu coloquei lá no PETAG também. Fui dar mais uma pesquisada lá e era isso mesmo, menos 20% de 2016 para 2021, tá? São 5 anos e nós diminuímos 20% no número de igrejas. Por que será? Porque nós não estamos mais plantando igrejas. Eu falo da quarta igreja mesmo, nós tínhamos quantas igrejas ali sendo plantadas? Muitas igrejas foram frutos, né? Creio que até a quinta, né? Foi a quinta do pastor Oswaldo, muitas igrejas ali na Redondeza foram plantadas pela quarta igreja. E hoje a gente não tem mais esse trabalho acontecendo. As igrejas não têm sido plantadas novas igrejas. Por que não tem sido plantadas novas igrejas? Porque não está tendo evangelismo. Você vai pôr gente aonde? Se nossas próprias igrejas ainda têm lugar para sentar, por que a gente vai plantar novas igrejas? Porque a gente não está evangelizando. Porque se evangelizar, as pessoas vão vir. Lá na igreja do pastor Oswaldo, também, no mês passado, nós fizemos lá o curso de evangelismo, a gente saiu no bairro para evangelizar, as pessoas estavam sedentas, num sal de rachar, as pessoas queriam ouvir o evangelho. Uma senhora lá olhou e falou assim, mas estranho, nunca vi presbiteriano evangelizar. Era aquele momento que a gente se recolhe a nossa significância, né? Então, ou seja, mas nunca é tarde, ainda há esperança, né? Foram menos 20%, ou seja, ainda tem esperança para a nossa igreja presbiteriana, mas são aí, nós temos cerca de 4.016 igrejas, entre igrejas e congregações espalhadas, mas o número de pastores cresceu, viu? Poderia ser uma boa estatística, se o outro lado não tivesse em defasagem, né? Ou seja, nós precisamos trabalhar aí para equalizar, né, para colocar isso na balança. Aí a próxima, para a gente terminar. O futuro do evangelho numa Europa pós-cristã. O crescimento pertence ao Senhor. Nós sabemos que se Deus não cuidar da igreja, se Deus não fazer com que essa igreja cresça, ela não vai crescer. Se Deus não convencer o homem, eles não vão vir. A gente pode evangelizar. Atos capítulo 16, vou falar sobre ele hoje à noite. Paulo estava evangelizando ali na Europa. E aí a Bíblia diz que ali estava Lídia, uma mulher temente ao Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, então, abre o seu entendimento, ela começa a entender e ela se converte, ela e toda a sua casa, a salvação naquela casa. Então, a menos que Deus trabalhe nessas igrejas, nada vai acontecer. Nós semeamos, nós plantamos, ou seja, nós evangelizamos, nós discipulamos, mas quem dá o crescimento é Deus, né? A parte do corpo que está mais forte, ela tem que ajudar aqueles que estão mais fracos. Nós hoje, como igreja brasileira, temos um grande desafio, ajudar a igreja europeia. Tá bom? Porque o que vai influenciar o mundo não são as igrejas do Oriente Médio, não são as igrejas da China. O que vai influenciar o mundo é a Europa. A Europa dita o que vai acontecer no mundo. Então nós temos que sim tomar cuidado com isso, né? Então nós temos que ajudá-los. Eu lembro lá o pastor das igrejas lá da Europa, eles falam assim, olha, Ronaldo, vá no Brasil e fala para os presbiterianos brasileiros, para eles virem nos ajudar. Na França, são 60 igrejas presbiterianas que estão em dificuldades. 30 delas não tem nenhum pastor. As outras 30, os pastores estão velhos, eles vão morrer. Eles estão pedindo à igreja presbiteriana do Brasil para enviar pastores para lá. Agora eu pergunto quem quer ir? Aprender francês. Ninguém quer ir, né? É um desafio, mas esse é o desafio que Deus nos deu como igreja, né? O crescimento da igreja começa na família. Alguém tem dúvida disso, meus irmãos? O que constitui uma igreja é a família. Estou vendo aqui a família do pastor Adriano, a família do pastor Márcio está na igreja, a família do pastor Bittencourt está aqui na igreja. Isso é igreja. Se nós não tivermos família nessa igreja, a igreja vai morrer. Uma igreja sólida é uma família forte na palavra de Deus. Nós temos que entender isso, que a responsabilidade de educar os nossos filhos é nossa responsabilidade, não é da igreja. Não é do pastor, senão a sobrecarga é grande demais.
E o que acontece? Porque o europeu não deu atenção para isso, os seus filhos foram deixando o evangelho e chegou no momento que eles não mais queriam para a igreja, nem os pais tinham como educar novamente, trazer esses filhos para a igreja. Era muito tarde. Mas aquilo que você semeia hoje, você vai colher mais tarde. Amém? Se você não tem esse hábito de culto familiar, ainda há tempo. Nós temos a oportunidade de educar e moldar os nossos filhos até os 8 anos de idade. Depois a gente administra. Né, Dani? A gente sabe muito bem disso, que está tendo os filhos já adolescentes. Se a gente não tivesse plantado lá atrás, hoje o negócio estava feio. Porque a gente olha para o mundo hoje, está terrível. Uma mulher lá da igreja presbiteriana da Penha, em São Paulo, que a gente estava indo, professora, deixou a escola porque ela falou, eu não tenho mais capacidade mental para ir para a escola, porque ela foi confrontar 2 meninas que estavam ali, se atracando ali, né, em beijos, e aí a menina ficou brava e foi para cima dela, arranhou essa professora todinha, ela não podia nem se defender direito, porque qualquer coisa seria agressão contra aquela aluna. Ela ficou vários meses de licença e, por fim, ela falou, não quero mais ser professora. É triste essa realidade. Então, nós, como igreja hoje, precisamos nos alertar. E eu queria só depois passar aqui um videozinho para terminar o meu tempo, e não vou me prolongar mais, porque eu creio que a mensagem foi passada, mas desafiar vocês como igreja, né, a participar do nosso ministério, do ministério de outros presbiterianos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, representado pela APMT. A APMT hoje tem 240 missionários espalhados pelo mundo inteiro, inclusive pelo Brasil. A APMT ela trabalha especificamente com missões transculturais, o que significa, quando você vai para uma cultura do outro, né, para isso você não precisa sair do Brasil, eu costumo dizer, você não vai precisar deixar de comer arroz com feijão, que eu amo arroz com feijão, não sei quanto a vocês. Eu estou aí querendo levantar alguns parceiros para comprar arroz e feijão na Inglaterra, porque é muito caro. Se você quiser, por favor, converse comigo no final. Tem aqui ó, nosso número. Né? Mas você não precisa sair do Brasil. Você pode trabalhar com os povos indígenas, você pode trabalhar com os quilombolas, que são os descendentes de africanos, você pode trabalhar com os ciganos aqui perto de Caldas Novas, você pode trabalhar com os ribeirinhos, você pode trabalhar com os sertanejos. Olha, uma infinidade de trabalhos, com os chineses em São Paulo, com os japoneses, né, lá na Vila, na Liberdade, com os muçulmanos lá no sul do Brasil, né, nós temos uma missionária nossa lá, pequenininha, professor, uma bichinha retada, viu? Já aprendeu o árabe. Então, ou seja, tem muito trabalho para se fazer aqui no Brasil. E se você tem chamado para fora e quer trabalhar na Europa, trabalho não vai faltar, tá bom? Então, fique com essa mensagem aí no seu coração, tá bom? E eu quero passar agora só o videozinho do nosso projeto aí, falando um pouquinho do que Deus tem nos chamado para fazer, e depois, então, a palavra está com o pastor. Quem poderia imaginar que um dia, o lugar que foi palco de grandes conquistas como a Reforma Protestante e a Confissão de Fé de Westminster, as quais dariam um novo rumo ao cristianismo mundial, chegaria ao estado de decadência atual? João Knox, influenciado por Calvino, lançou as bases do presbiterianismo na Grã-Bretanha. Juntamente com outros reformadores, serviu seus melhores 5 anos na Inglaterra como missionário e evangelista, nas cidades de Berwick, Newcastle e Londres. Um exército de missionários foi enviado do Reino Unido para todo o mundo para a proclamação do Evangelho. América do Norte, Central e do Sul tiveram seu início na fé protestante derivadas da Grã-Bretanha e agora eles clamam por socorro. Uma vez pujante, a Igreja Presbiteriana Inglesa começou a perder a sua relevância ainda durante a Guerra Civil Inglesa, datada do século XV, tendo o seu apogeu na Grande Ejeção de 1662, quando 2.000 ministros foram expulsos da Igreja Anglicana por escolherem as verdades bíblicas e não o liberalismo teológico. Os presbiterianos sucumbiram por permitir que líderes unitarianos e outros totalmente liberais adentrassem suas tão fragilizadas igrejas. Agora, com o liberalismo instaurado, a palavra de Deus deixou de ser uma verdade absoluta. Evangelismo já não mais era uma prática comum. O pós-modernismo tomou conta não somente do Reino Unido,
como de grande parte da Europa. O continente passou de um sistema humanista e abraçou o paganismo. Espiritualidade nunca esteve tão em alta desde a Reforma Protestante. Todavia, este grande crescimento não facilita a propagação do Evangelho, pois a volta às práticas pagãs está na moda, substituindo assim a necessidade de um Deus verdadeiro. O crescimento e a expansão do Evangelho têm sofrido ataques constantes, principalmente pelas Nações Unidas e União Europeia, bem como por grupos liberais respaldados por leis anticristianismo no continente. Templos, frutos da Reforma Protestante, têm se tornado boates, bares, cassinos e até mesmo um lugar de culto para os neopentecostais, liberais e, em alguns casos, mesquitas para os muçulmanos. Com o envelhecimento e morte de seus poucos membros fiéis, a Igreja Presbiteriana Inglesa se definhou atrás de grandes templos vazios, desaparecendo quase por completo. Todavia, nem tudo estava perdido. A partir de 2016, a Igreja Presbiteriana contava com um total de 17 congregações, sendo 12 na Inglaterra, 3 no país de Gales, uma na Suécia e uma na Alemanha. A convite da Igreja Presbiteriana de Newcastle, fomos desafiados a auxiliá-los na reevangelização e revitalização da Igreja Presbiteriana Inglesa. Eles são a única referência presbiteriana em toda a região do norte da Inglaterra. Após 10 anos se reunindo em um centro comunitário e sem um local apropriado para cultuarem, lhes foi permitido usar por 150 anos um templo pertencente à Igreja Anglicana, que estava abandonado há meio século por falta de membros. Resumiremos nossa parceria com a Igreja Presbiteriana Inglesa exclusivamente na área de evangelismo. Além de podermos evangelizar os ingleses, auxiliaremos a igreja local no alcance das diásporas de fala hispânica e também a grande comunidade romena na região. São mais de 4 milhões de romenos fora de sua nação. Destes, quase 500 mil só no Reino Unido. Os ingleses estão clamando à IPB e à Igreja Presbiteriana Americana para juntarmos forças e fortalecermos os remanescentes. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem tido um papel importante no mundo por sua fidelidade às Escrituras e crescimento constante. Temos um dever histórico para com o presbiterianismo inglês. Convidamos a Igreja Presbiteriana do Brasil a continuar a nos apoiar em nossos mais de 20 anos de missões na América do Sul, Ásia e agora na Europa. Juntem-se a nós nessa parceria para fortalecer os nossos pais na fé. A Igreja Presbiteriana Inglesa agradece. Obrigado pela confiança e apoio ao nosso chamado.